Olá, então hoje venho falar sobre depressão. É um tema um bocadinho pesado, eu sei, mas é importante falar sobre ele porque também é mais uma daquelas situações de doenças silenciosas que nos vão matando, não é? E venho falar um bocadinho da perspectiva da medicina chinesa, a visão da medicina chinesa sobre os vários tipos de depressão. Como é que podemos ajudar uma pessoa que está com comportamento depressivo ou está mesmo numa depressão? Sugerir aqui algumas estratégias, dar alguma orientação e partilhar também aí um ponto da acupuntura que vai ajudar. Obviamente, digo já que uma depressão não se cura com um ponto de acupuntura, mas é mais um recurso que fica aqui e que realmente pode ajudar neste percurso tão, eu diria, doloroso, se calhar, que é toda a depressão. E primeiro, dizer-lhe que falei de tipos de depressão e já deve ter, se me acompanha habitualmente, já deve ter visto na minha página alguns vídeos a falar sobre depressão. Sobretudo a falar de depressão na altura da primavera, que é uma depressão que está relacionada com o fígado, e a depressão relacionada com o pulmão, que é a depressão do outono. Eu até acho que tem mais do que um vídeo a falar porque realmente é uma altura em que emocionalmente as pessoas tendem a desequilibrar bastante nesta altura, ficam assim muito introspectivas, tudo, até mesmo questões climatéricas realmente ajuda a que se manifeste a depressão ou outras situações, não precisa ser só a depressão. E tenho um outro vídeo a falar de depressão nesta altura do ano, na altura que estamos no verão, que supostamente não era suposto haver depressão, mas também há. Eu julgo que o título é Quando se perde a alegria de viver, pá, de verão. A do outono, sinceramente, já não me lembro. A do fígado é depressão que não parece depressão. Acho que é assim, qualquer coisa do género. Mas de qualquer forma vou aqui recapitular, falar destas, falar de outras que temos mais. Há quem fale de 5, 6 depressões na medicina chinesa. Mas na verdade há tantos tipos de depressão. Se quisermos ser assim mesmo rigorosos, há tantos tipos de depressão quanto pessoas deprimidas, não é? A medicina chinesa tem esta visão assim mais abrangente. Primeiro, não a vê como um problema psicológico, não é? Nada contra quem vê e de certa forma é também um problema psicológico, mas tem a ver com a forma, com a filosofia que está por trás disto tudo. Nós entendemos que não há separação entre corpo e mente e que realmente se há aquele desequilíbrio é porque há ali uma desordem energética naquele órgão. Então nós restabelecendo o equilíbrio, a pessoa fica bem, física e emocionalmente. Então não há essa eu acho que já tenho vindo, já disse isso em algum outro vídeo, que não há esta questão desta separação, esta doença é psicológica ou esta doença é física. É tudo, o físico e o psicológico estão misturados, um desequilíbrio de um pode levar à manifestação no outro e vice-versa, então a depressão não é vista assim, de uma forma como uma doença mental, mas sim como uma doença, um desequilíbrio, que é assim que normalmente falamos, não falamos de doenças, mas desequilíbrios, como outro desequilíbrio qualquer. O que de certa forma até acaba por ser bom, porque às vezes há um certo estigma, ainda há, infelizmente, um bocadinho de estigma sobre as doenças psicológicas, nem sempre as pessoas as entendem, não é? É muito mais fácil a pessoa entender de uma pessoa que teve um golpe, teve uma fratura, teve algo que é visível, uma inflamação, teve que retirar um órgão, etc. É uma coisa que é visível e quando é uma depressão ou quando é alguma doença relacionada com, lá está, estas questões mais emocionais ou psicológicas, se quisermos chamar, tende-se a desvalorizar, porque não é algo de palpável. Então é importante deixarmos disso e percebermos que tudo é energia, que nós somos feitos de energia e se aquela pessoa tem determinado comportamento,
é porque há uma razão energética para que aquilo aconteça. É só uma questão de compensar aquela falta de energia e a pessoa vai deixar de pensar daquela forma, de se sentir daquela forma, etc. Portanto, muito importante esta questão. E já agora também, já que me desviei um bocadinho, vou-me desviar só um bocadinho mais e fechar, que é esta visão abrangente, não é? Que nem sempre é frequente ou é habitual. Aqui no Ocidente nós estamos muito habituados a protocolos, né? É tudo muito tal, né? Listas, checklist e engavetar muitas coisas, quase como fosse chaves dicotómicas, tem isto, faz aquilo, mas não é assim, a vida não é assim e a medicina chinesa não vê também os desequilíbrios assim. Aliás, esta questão toda da pandemia, a forma como tem sido gerida e alguma ansiedade ou não é bem ansiedade, é uma certa já impaciência de muitas pessoas, que não dão respostas, nós queremos respostas certas, queremos saber o que é que podemos contar, não é? Nós estamos muito habituados a ter segurança, não é? E temos que perceber que realmente não há segurança, não há controle, não há o que podemos contar, não é? As coisas estão em constante mudança e nós temos que aprender a lidar com esta incerteza, e que não é fácil, porque realmente não é da nossa cultura, não estamos habituados assim, mas creio que quanto mais depressa ou quanto maior a capacidade da pessoa viver assim, mais feliz e mais saudável vai ser isto, certamente. Então, falando rapidamente, para não ser muito cansativa, falar dos vários tipos de depressão, como eu disse, realmente pode ser muito mais do que estes, mas vou dizer assim, alguns mais frequentes. Temos aquela depressão típica da altura da primavera, mas pode acontecer em qualquer altura do ano, que está relacionada com o fígado e que está relacionada com aquela pessoa que tem um comportamento muito impulsivo, uma pessoa que é impulsiva, que é até um bocadinho agressiva às vezes, que reage muito a quente, não é? Que é uma pessoa que ferve em pouca água, que está muito relacionada com o stress e hoje, não é? Como vivemos todos uma vida muito acelerada, então com compromissos, com coisas que falham, então há ali uma certa irritabilidade, uma certa raiva, muita frustração. E há pessoas que realmente depois explodem, não é? São pessoas muito explosivas, daí eu julgo ter chamado que a depressão, que não parece depressão, porque até parece um excesso de ego, não é? Aquela pessoa que grita com toda a gente e não sei o quê, mas também há aquela pessoa que não grita, mas depois fica o ressentimento, que ainda é bem pior que isso. E esse tipo de pessoas que têm também a ter dores de cabeça, problemas de olhos, se for mulher, problemas a nível do período menstrual, que tende a ter tensão dos trapézios, tendinites, etc. Esse tipo de pessoa tende muito a classificar as situações em bom e mau, então o que é certo e o que é errado. E obviamente que nós vivemos neste mundo entre o yin e o yang, mas este engavetar, digamos assim, essa classificação faz com que realmente a pessoa seja um bocadinho arrogante, não é? Porque é à luz da maneira como ela pensa, ela entende que aquilo é certo, que aquilo é errado, correto, em primeiro lugar, e depois aquilo causa tanto sofrimento, não é? Daí aquele comportamento, não é? Que muitas vezes é mal interpretado, mas tem a ver com a manifestação daquela dor que a pessoa tem dentro dela. E a maior sugestão que eu poderia dar a uma pessoa dessas é que essa pessoa precisa muito para aprender a perdoar. E aprender a perdoar não é fácil, ou é, depende da forma como a pessoa veja o perdão. Aqui há uns dias vi um vídeo de uma pessoa que deu uma perspectiva muito interessante sobre o perdão, que eu vou também já agora partilhar, que acho que dá uma certa tranquilidade e uma certa paz, que é se nós percebermos o mundo como ele realmente é, em questões, porque tudo que há é energia nas suas mais variadas formas. Se nós virmos o mundo dessa forma e percebermos que a energia não age sozinha, ela só reage a uma ação. Houve sempre algo que foi feito para que houve aquela resposta, não é?
Então, quer nós tenhamos consciência ou não, e aqui é que está o problema, é que muitas vezes as pessoas tentam explicar as coisas por aquilo que têm consciência e lá não vão chegar. Então fui eu que fiz com que tivesse aquele acidente, ou que tivesse aquela discussão, ou que aquela pessoa me traísse, ou que me roubasse, ou que não. Foi eu que fiz com que, não conscientemente não, mas inconscientemente algo foi feito para que houvesse aquela reação. E quanto mais depressa a pessoa perceber isso e perceber que aquela situação apenas é uma forma, é uma experiência que vai permitir evoluir e ultrapassar determinadas questões que não estão bem resolvidas dentro dela e tentar ver o que é que pode aprender naquilo, perceber que tudo na vida são experiências e que não é ninguém, que nada acontece contra a pessoa, mas para a pessoa evoluir, então deixamos de ter que perdoar, não é? Não há necessidade de perdoar, porque a pessoa em si ela não nos fez nada, aquilo foi apenas uma reação, uma ação nossa. Então é uma maneira assim muito zen, digamos, de ver a coisa que se a pessoa conseguir, que é difícil para uma pessoa destas, mas que vai ajudar bastante. Outro tipo de depressão, como eu falei, é muito frequente a depressão relacionada com o outono, está relacionada com o pulmão, tem muito relacionado com pessoas que têm problemas respiratórios e o pulmão está relacionado com a tristeza, então é mesmo aquela pessoa, aquela depressão que parece mesmo depressão, uma depressão que a pessoa tem uma tristeza profunda, a pessoa fica desolada. O pulmão está não só relacionado com a tristeza, como também com a parte da alma do pulmão está relacionada com o que chamamos instinto de sobrevivência. Então, quando a pessoa desiste de viver, desiste de comer, desiste de se cuidar, desiste... Então, isso aí, esses indicativos são muito importantes, sobretudo se vivemos com uma pessoa assim, é importante darmos alerta. E é aquela depressão que leva ao suicídio, não é? Se bem que pode ser, às vezes, nem sempre o suicídio acontece na sequência de uma depressão de há muitos anos e depois a pessoa acabou por cometer o suicídio. Às vezes pode ser algo muito impulsivo, uma situação muito grave que aconteceu, a pessoa não conseguiu gerir e a impulsividade do fígado dessa pessoa acabou por fazer invadir, na nossa linguagem, o pulmão e acabou por a pessoa por ter uma própria vida. Portanto, isto, pronto, para dizer que isto não é assim tão linear, mas vou tentar ser mais sintética possível. Depois temos aquela depressão que eu falei, que é a depressão de agora, desta altura de verão, associada ao verão e associada ao coração. Acontece muito com as pessoas que são mais ansiosas, são aquelas pessoas bem dispostas. Normalmente acontece com as pessoas, o coração está relacionado com a alegria. E então, toda a gente deve ter um amigo desses, em que ao pé dele não há tristeza, não é? Pessoa que falam pelos cotovelos, é sempre uma pessoa que tudo é motivo para rir e para fazer uma piada, e são pessoas muito animadas, muito bem dispostas, que toda a gente gosta de estar ao pé delas. E também há uma depressão que pode não parecer depressão, porque essas pessoas muitas vezes usam a ironia para levar a dor, não é? Uma maquilhagem que põem na dor e levam tudo muito, gozam muito, não é? E usam muita ironia para ultrapassar a dor e nem sempre conseguem. Ou então também tentem a cair no choro, e são os mais chorões e são aqueles que às vezes até se tornam pessoas muito frias, porque se sentem tão magoadas, a mágoa é tão grande que a pessoa acaba por cair no oposto e ser uma pessoa muito fria. Neste tipo de pessoas é muito importante que esta pessoa seja motivada. É muito importante a motivação, porque o que acontece é precisamente quando a pessoa desmotiva, a coisa vai por lá abaixo. Então é muito importante conseguir esta pessoa encontrar motivação para fazer coisas que gosta, coisas que deem prazer, não é? É muito importante esta pessoa fazer coisas que lhe deem prazer e que lhe façam renovar o gosto pela vida, a tal alegria de viver. Acho que é este o nome do vídeo, quando se perde a alegria de viver. Juro que foi esse título que dei ao vídeo. Depois, a depressão relacionada com o rim, relacionada com o inverno, tem a ver com a falta de iniciativa, a falta de coragem, aquilo que nos faz, que nos impele a agir, a concretizar e que muitas vezes bloqueia pelo medo,
por insegurança. Normalmente as pessoas têm problemas a nível do aparelho osteoarticular, são pessoas que queixam-se muito de dor de costas ou de joelhos, podem ter problemas de fertilidade, podem ter problemas nos rins, etc. E neste caso da depressão do tipo inverno ou rim, se assim lhe quisermos dizer, é muito importante trabalhar a coragem nesta pessoa, que ela tenha iniciativa, tenha vontade de fazer coisas, de criar. No fundo é para isso que nós viemos ao mundo, para criar. Então há sempre alguma coisa que aquela pessoa é boa, incentivar essa pessoa a criar algo que lhe traga aquela sensação de realização, de satisfação, para que realmente ultrapasse os seus medos. Muito importante trabalhar aqui os medos, porque realmente o medo, eu muitas vezes vejo este tipo de pessoa adulta como uma criança, cheia de medos e de receios e que realmente a bloqueiam e não a deixam agir, não é? Eu lembro muito que quando era pequena tinha muitos medos, tinha medo de tudo, do mar, de tudo. E às vezes olho para essas pessoas e lembro quando era pequena, não é? Aquela pessoa que só precisa de colo, no fundo. Então é muito importante dar colo a esta pessoa. Outra pessoa que precisa muito de colo é o tipo de depressão que está relacionado com o baço, e o baço acontece muito em pessoas que o baço é o que nos nutre, daí seja, é muito importante os afetos para esta pessoa. São pessoas que são extremamente preocupadas, que sofrem por antecipação, são pessoas que normalmente têm sempre algum tipo de distúrbio a nível do aparelho digestivo, quer seja azia, pode ser refluxo, pode ser muitos gases, pode ser distúrbios a nível do intestino, ou que ficam sentem-se muito inchadas. Há algum distúrbio aqui a nível da digestão, normalmente, pessoas tendem também a ter aqueles tiques obsessivo-compulsivos, etc. E é muito importante realmente essas pessoas não só dar-lhe afeto, mas pôr-lhes a aprender algo. É muito importante para essas pessoas aprender, para ocupar a mente com algo prático, algo que as estimule a aprender, a evoluir. Tal como o rim também é importante aquela iniciativa, aquela coragem para depois a pessoa evoluir. Aqui é de uma outra forma, mas também é algo que ocupa, que é mais no sentido de distrair, digamos assim. Depois, fora estes órgãos, mais os tais 5 movimentos que a medicina chinesa fala, também é importante deixar aqui um tipo de depressão que é muito frequente e ajuda a ver aquilo que eu disse no início do vídeo, que é o facto da medicina chinesa não olhar para a depressão como uma doença psicológica, mas sim uma doença como outra qualquer, um desequilíbrio como outro qualquer, que tem a ver com aquele tipo de depressão que acontece, por exemplo, na grávida, neste caso na puérpera, no pós-parto, ou pode acontecer, também não é exclusiva do pós-parto, pode acontecer numa pessoa que tem uma doença prolongada já há muito tempo, ou até mesmo uma pessoa já de idade, que foi consumindo, uma doença que nos foi consumindo energia ou sangue. É muito frequente a grávida já de si fazer anemia durante a gravidez, ou ter hemoglobina um bocadinho mais baixa, e então depois do parto, então dispara, não é? Normalmente a puérpera precisa de fazer ferro praticamente sempre e pontualmente, inclusive, ter que fazer transfusão de sangue. Então deixa aqui o alerta, se porventura isso lhe acontecer, ter uma hemoglobina baixa, faça a transfusão de sangue, não tenha medo de fazer a transfusão de sangue, porque vai lhe ajudar muito, porque o sangue é que alberga a nossa mente. Então, quando nós não temos sangue, quando temos um vazio de sangue, que é o que acontece quando temos uma hemoglobina baixa, quando temos anemia, as nossas emoções não vão ter onde se segurar. Então o que acontece é que vai haver ali uma instabilidade emocional brutal. É assim que a medicina chinesa vê a questão da depressão pós-parto. Então super recomendo que as pessoas no pós-parto se preocupem realmente repor o mais rapidamente possível a hemoglobina, porque realmente a nível emocional vão ganhar bastante. Mas não só pós-parto, como estava a dizer, na sequência de uma doença prolongada, às vezes, ou mesmo os idosos, acabam por desenvolver uma depressão que é facilmente corrigida com repor o sangue ou repor a energia que está ali em falta em determinados órgãos. E depois daqui podemos fazer várias combinações e isto é um sem fim, como eu dizia no início do vídeo, de tipos, de formas de depressão que podem acontecer.
E o mais importante é eu já fui dando em alguns órgãos, é perceber que o mais importante é perdoar, o mais importante é aceitar aquilo que temos, porque só quando aceitamos aquilo que nos aconteceu é que conseguimos realmente encarar o problema e conseguimos resolver o que nos levou àquela situação. É importante arranjarmos motivação, é importante aprendermos algo, é importante evoluirmos, é importante criarmos, é importante trazer satisfação, trazer prazer à vida, né? Isto pode ser conseguido de maneiras muito diferentes consoante a pessoa. Nós somos todos muito diferentes e é como eu costumo dizer, é um trabalho que nunca ninguém pode fazer por nós, que é este autoconhecimento, percebermos o que é que ressoa em nós, o que é que linka connosco, o que é que realmente pode ser melhor para nos tirar dessa situação tão dolorosa. Depois há aqui duas situações que eu sempre recomendo às pessoas que estão depressivas ou que estão mesmo com depressão, que é a questão da respiração. Como eu já disse, pode vir de várias formas, mas há sempre uma tristeza, e a tristeza está relacionada com o pulmão. O pulmão que é o nosso mestre de energia. Se nós ativarmos a energia do pulmão e através da respiração, de respirar profundamente, de saber respirar, nós realmente vamos melhorar muito a nossa energia e é mais um contributo para resolver aquele estado depressivo. Outra situação é a caminhada. A caminhada em si não é para perder peso, não é para entrar em forma, é simplesmente para ativar a energia, também acaba por ativar a respiração, mas para nos realmente nos colocar em movimento, porque independentemente de ser depressão, seja qualquer coisa, quando começamos a ficar muito negativos, pensamentos muito negativos, há sempre um bloqueio. E normalmente o primeiro bloqueio é no tórax, daí a importância da respiração, mas pode ser em qualquer parte do corpo. Então é muito importante a caminhada, 30 minutos por dia, todos os dias, idealmente, se não ao menos 3, 4, 5 vezes por dia era ótimo já. Vai ajudar muito a ver, se possível na natureza, a ver a sua vida com outros olhos. Depois o tal ponto da acupuntura, que já me ia esquecer. Então, aqui na flexura, na parte interna, portanto, cai aqui já quase numa covinha, fazem assim, se não, podem pôr aqui o polegar e massajar toda esta zona, ou assim, os dedos e massajar tudo. Às vezes pode estar um bocadinho doloroso este ponto, o que, mais uma vez, é aconselhável massajar, significa que está ali algum bloqueio. Um outro ponto que eu também, portanto, isto não tem limite, pode massajar o tempo que quiser, isto ajuda, mais uma vez, isto não cura uma depressão, mas o ponto chama-se mesmo alegria de viver. Então é um ponto que realmente, é um ponto que pertence ao meridiano do coração e que realmente nos traz um bocadinho de leveza e de alegria para a nossa vida. Um outro ponto que eu também já tenho falado e que pode também ajudar muito é o sete do coração, a covinha também, e que realmente também, os dois, eu disse que ia dar um ponto, os dois pontos, para realmente ajudar a acalmar os estados depressivos e para seguir a sua vida com ânimo, com vontade, com garra, libertar-se de medos e de emoções negativas que realmente estão a bloquear a sua saúde e a sua vida. Espero que de alguma forma, o vídeo ficou realmente muito longo, espero que não tenha sido muito chato, que tenha sido elucidativo. Em tão pouco tempo falar sobre isto tudo não é fácil, mas também não quis dividir para não ficar muito espartilhado. Espero que tenha sido útil, ou que se não for útil para si, partilhe com um amigo, com alguém. Há sempre alguém. Muitas vezes nós achamos que as pessoas à nossa volta não sofrem de depressão. Mas recentemente houve uma notícia, acho que foi Diário de Notícias, a falar precisamente que nos primeiros 3 meses de 2020 vendeu-se cerca de 5 milhões de antidepressivos e ansiolíticos em Portugal. O que coloca Portugal no 5º país da OCDE que mais vende antidepressivos e ansiolíticos. Não estou nada contra, tudo é válido, muitas vezes sou a primeira pessoa a recomendar. Eu trabalho com acupuntura e fitoterapia, tenho noção que numa fase inicial, se a pessoa está numa depressão profunda, é muito importante a pessoa tomar um antidepressivo para realmente ser a alavanca para depois conseguir, resolvendo, até conseguirmos atuar, até conseguirmos reequilibrar aquela pessoa, ir à base do problema não é tão rápido quanto colocar um comprimido debaixo da língua, e depois sim, se a pessoa se sentir bem, muito bem, depois
poderá fazer, obviamente, o desmame assim que se sinta capaz disso e que o médico está a orientar, assim o indique. Mas é importante perceber que muita depressão anda mascarada com antidepressivos, com ansiolíticos. Às vezes achamos que as pessoas à nossa volta estão muito bem e se calhar não estão. Eu partilhei um post em que tinha alguns nomes de figuras conhecidas que aparentemente têm vidas extraordinárias, felizes, alegres, a gente vê as suas redes sociais, é tudo maravilha, e são pessoas que sofrem de depressão. Por isso, estão por todo lado. Se você sente depressão, não se sinta mal por isso, nem menor por isso. Peça ajuda, experimente algo mais para além de só a medicação, e isso vai aumentar muito, muito a sua qualidade de vida. Alonguei-me, espero que tenham gostado, partilhe com alguém que realmente a quem este assunto possa ser útil, deixe o seu comentário e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!